Próxima atração no canal 25, programa Tempo de Reflexão. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Quero começar esse programa fazendo o meu tradicional convite, telespectador. Reuniões no Tempo de Reflexão, terça-feira, 8 horas da noite e domingo, 10 horas da manhã. Fica o meu convite para que você esteja nos conhecendo, para que você venha conhecer a nossa família, você venha ouvir depoimento, testemunho de pessoas que estão sendo transformadas, pessoas que estão vivendo coisas sobrenaturais com Deus. Esse é o meu convite, é para isso que nós fazemos o Tempo de Reflexão, para que você acredite que é um Deus que está vivo, é um Deus que transforma a vida, que transforma histórias e que pode abrir portas que homem nenhum pode abrir. Não sei qual é o teu momento, não sei qual é o teu desafio, o que eu sei é que existe um Deus que te ama, um Deus que idealizou a tua vida para o mundo e que tem uma história perfeita e completa para você viver. Se eventualmente você tem passado por situações difíceis, eu te convido, dá uma oportunidade para que Deus se revele na tua vida, para que Ele possa te ajudar a ultrapassar esse pequeno momento de adversidade que você está vivendo. E hoje eu tenho ao meu lado a Rose Fava, a Rose que está caminhando conosco um pouco mais de um ano no Tempo de Reflexão. Eu convidei a Rose para falar um pouquinho sobre a vida dela, para falar um pouquinho sobre esse caminhar dela com o Tempo de Reflexão. A Rose que hoje está à frente da área de louvor do Tempo de Reflexão. A gente vai contar um pouquinho tudo aquilo que a gente está fazendo. A Vicky, que a filha dela também está lá conosco, uma coisa muito bacana. Obrigado, Rose, por estar aqui, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar vindo compartilhar as suas experiências, a tua história. Tenho certeza de que aquilo que Deus preparou para esse programa vai chegar até o coração das pessoas que nos assistem como uma palavra de ânimo, de confiança, para que elas entendam de que existe um Deus. Independente do momento, independente o quanto tempo a gente já percorreu, quando a gente entende e tem um encontro com Jesus, as coisas jamais são as mesmas que a gente já viveu. Obrigado por estar aqui hoje, viu? Uma alegria poder estar com você aqui. Não, eu estou muito feliz também. Agora, a gente teve um encontro há um pouco mais de um ano, né, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho como é que foi esse encontro com o Tempo de Reflexão, o momento que você vivia. Conta um pouquinho para nós, para o telespectador conhecer a origem desse nosso caminhar juntos, você. Eu participava do grupo do BNI, do Quality, foi lá que eu te conheci, e não sabia do Tempo de Reflexão. E quando eu fui para o BNI, eu já estava passando por um momento especial na minha carreira, né? Na minha profissão, na verdade. Eu tive uma banda durante mais de 20 anos, e aí no ano de 2012 nós resolvemos que a gente ia parar com aquele negócio e fazer um novo negócio muito maior. E foi um risco muito grande, a gente fez um investimento muito alto numa hora errada, e aí as coisas ficaram bem complicadas. E eu participava do grupo e as coisas se complicaram de uma tal forma, eu estava me sentindo bastante perdida emocionalmente, de como resolver a situação, e eu gostava de te ouvir falar, né? Embora eu não conhecesse esse Tempo de Reflexão, você sempre falava palavras que me acalmavam, independente de saber a minha situação. E já percebia que você era uma pessoa de Deus, né? E eu sei que no final de uma reunião, eu te procurei para fazer um ON, sabendo que você não fazia ON, que você era diretor. E não sei porquê também, mas eu acho que foi Deus mesmo que quis que eu te chamasse, que eu te procurasse para a gente poder conversar. E naquele dia você me disse, espera que a gente conversa no final da reunião. E a gente começou a conversar e eu contei minha vida toda para uma pessoa que eu não conhecia, né? E você não pediu nada, mas foi um desabafo. E o nosso papo durou mais de 2 horas. Eu me lembro assim como se fosse hoje, que passaram 2 horas e meia, como se não tivesse acontecido nada, né, de tempo. E eu, na hora que você falou, vou fazer uma oração para você, eu senti realmente uma paz que eu não conhecia. E foi um momento mágico, foi porque há meses que eu estava com preocupações, que eu estava tendo dificuldade para dormir, com medo, muito medo. E aí eu sei que naquele momento foi um momento de paz, realmente. Eu fui embora
Eu fui embora tranquila. Naquele dia eu peguei meus filhos e a gente passou a tarde juntos, sem preocupação de trabalho, sem pensar no momento que eu estava vivendo. E aí você me fez o convite para conhecer o tempo de reflexão e na terça seguinte eu fui. Qual foi a impressão que você teve quando você chegou no TR? Como é que as pessoas te receberam? Como é que isso aconteceu na tua vida, Rose? Então, isso foi outra coisa assim muito diferente, mágica, porque ninguém me conhecia, né? Eu conhecia você e conhecia o Wanderson, mas assim, quando eu cheguei, a recepção foi como se eles já me conhecessem há anos, né? Eu me senti realmente acolhida, amparada, e você percebe que que foi um acolhimento desinteressado, porque ninguém sabia da minha história. Ninguém sabia se eu estava precisando de ajuda ou não, ninguém sabia por que caminho que eu tinha chegado até aí. Então eu me senti muito bem. Eu lembro que foi muito assim, aconchegante mesmo. E aí eu assisti a reunião naquele dia, no final eu te esperei, a gente fez uma oração e aí daí para frente as coisas começaram a ser muito mais amenas na minha vida, né? Aí, nesse um ano que você tem caminhado com o tempo de reflexão, você tem testemunhado das suas vivências com Deus, daquilo que Deus tem sobrenaturalmente feito na tua vida. Como é que é hoje você olhar para trás, Rose, e ver um Deus que é vivo, um Deus que no momento que parece que está tudo perdido, o telefone, como a gente brinca no tempo de reflexão, toca, uma porta que parece que estava fechada se abre. Como é que você, porque eu sei que você tem um temperamento de tratorzona, de fazer, mas sem Deus a gente não consegue fazer aquilo que a gente precisa. Como é que Deus tem tratado isso também na tua vida? Assim, como é que tem sido esse último ano na tua vida em relação às suas conquistas, às suas experiências com Deus e a Rose aprender a caminhar no tempo de Deus? Como é que isso está sendo na tua vida, Rose? Então, eu acho que por esse meu jeito mesmo de ser impulsiva, de resolver tudo sozinha, de tomar todas as decisões sozinhas, de achar que eu poderia, né, chegar onde eu queria com minhas próprias pernas. Então, isso mudou muito, e foi por causa do tempo de reflexão mesmo. Porque assim, naquele momento que eu te encontrei, na verdade, eu estava sozinha, porque meu marido mesmo, acho que ele sabia, foi uma pergunta que você fez naquele dia, quanto que ele sabe do que você está passando, quanto que ele sabe dos problemas que você está enfrentando, quanto que ele sabe de qual é o buraco. E eu falei assim, acho que uns 20%, ele falou, então é 10%. Né? E realmente, ele não sabia quase de nada. Então, eu acho que o tempo de reflexão foi uma coisa assim que fez o impossível na minha vida, porque eu nunca imaginei eu conseguir entregar minha vida a Deus realmente. Eu nunca consegui entregar minha vida para ninguém, né? Mas assim, falar assim, ó, daqui para frente, é Deus que vai tomar conta, é Deus que vai ser meu líder, as minhas decisões, eu vou consultá-lo, ver o que eu devo fazer, o que eu não devo, e não ter medo das consequências disso. Né? Então eu acho que mudou muito nesse sentido. Eu não sofro mais por antecipação, e eu sofria muito. Eu não fico mais sem dormir por causa de um problema que eu sei que vai ser resolvido. Eu confio nisso, eu acredito nisso. Então, por mais assim que as coisas pareçam desastrosas num dia, eu sei que amanhã é um outro dia e que alguma coisa vai acontecer de diferente. Então isso mudou muito. Eu lembro que quando eu cheguei no tempo de reflexão, eu estava com um problema seríssimo, que é esse que eu já falei, financeiro, e eu fiquei quase um ano sofrendo por esse problema. E depois teve numa palestra sua, numa ministração sua, foi emocionante, porque você comentou, eu falei, estou sentindo, Deus está falando comigo, sabe, que alguém que está aqui precisava ouvir essa palavra e que as coisas vão se resolver durante essa semana, né? Alguma coisa que você não espera vai acontecer. E isso foi emocionante demais, porque assim, todas as ministrações parece que são para mim, desde o primeiro dia que eu fui lá. E naquela semana em especial, realmente, teve uma entrada
de dinheiro que a gente não esperava, e foi onde eu consegui tirar o nome da minha filha da empresa, foi onde nós conseguimos salvar a empresa, o nome do meu marido, e trilhar as coisas de novo, e nada daqueles medos de um ano aconteceu. E foi assim, no mês que eu precisava. No mês seguinte eu já não ia ter dinheiro para nada, para pagar nada, para fazer nada. E daí as coisas se resolveram em cima da hora, assim, né? E eu acho que foi o jeito que Deus achou para me mostrar que nunca me faltou nada e que eu estava sendo uma pessoa extremamente ingrata de não confiar nele, porque não foi a primeira vez que ele me tirou de apuros, e que se a gente confia, se a gente acredita, realmente não tem que temer, né? E eu acho que depois disso, os problemas continuaram vindo, eles vão se resolvendo naturalmente, comigo fazendo a minha parte, mas não sendo um trator, né? Deixando as coisas acontecerem naturalmente. E isso mudou a minha vida, porque não tem mais esse sofrimento excessivo, não tem mais essa ansiedade, não tem mais esses medos, né? Então, era aquela coisa assim de você acordar de noite com taquicardia, sabe? E não conseguir mais dormir, ou então aquele arrepio que dava quando vinha aquele pensamento, aquela história na cabeça, ou então, de repente, você estava se distraindo, aí você pensava no problema, parecia que era o fim, né? Então, essas coisas eu não passo mais. Isso mudou muito e eu acho que através das ministrações, através da palavra, através das reuniões, através mesmo dos depoimentos, da experiência que as pessoas têm com Deus lá dentro, e você vivencia isso, né? Então isso me fortalece muito. Muito bem, Rose, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui, a conversa com a Rose Fava. Nós voltamos no instante. Olá, nós do Tempo de Reflexão estamos anunciando aí, chamando você para o próximo Fórum de Líderes. O Fórum de Líderes é um fórum permanente no Tempo de Reflexão que trata de questões empresariais, questões organizacionais e busca trazer ferramentas, metodologias e cases de sucesso que ajudam o empresário a melhorar na sua eficiência como empresário, como empreendedor. O próximo evento vai acontecer dia 21 de setembro, às 19h30, na sede do Tempo de Reflexão, e o tema será a arte de liderar. E nós vamos falar sobre o maior desafio da liderança, as questões mais comuns que impactam na liderança, e não vamos falar apenas de liderança de pessoas, vamos falar de liderança nos negócios de uma maneira geral. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao empresário se planejar e equilibrar planejamento, liderança e operação, especialmente os pequenos, os microempresários, né? Então nós vamos tratar com o especialista, o Nelson Garbo, especialista na área de liderança, vai falar para nós sobre a arte de liderar. Inscreva-se pelo site do Tempo de Reflexão ou pela nossa página no Facebook. Lembrando que o evento é gratuito. Um abraço e até lá! Voltamos. Rose, agora eu quero falar um pouco sobre a Vicky, sobre a tua filha, ela que tem caminhado com você no Tempo de Reflexão, tem se relacionado já com os jovens, já faz parte lá do grupo de jovens que de sábado se reúnem lá para poder ouvir uma palavra direcionada às necessidades deles. Tem uma banda lá que eles estão se organizando e você tem sido a nossa maestra lá no sentido de trazer a tua experiência. O que mudou na tua relação com a tua filha nesse último ano em relação ao tempo de reflexão? Como é que o tempo de reflexão eventualmente aproximou você mais da Vicky? Como é que está o relacionamento de vocês? Porque eu sei que é uma idade desafiadora para mãe e para pai, né? Uma adolescente. Como é que isso tem acontecido na tua vida dentro do tempo de reflexão? Principalmente a relação mãe e filha com a Vicky, Rose. Eu e a Vicky, a gente tem uma relação especial, assim, a gente sempre foi muito próxima, muito parceira, muito amiga, mas com as dificuldades da adolescência, da aborrecência, né, que ela tem o mesmo gênio que eu, tem as mesmas
eu não vou falar defeito, ela é uma guerreira, tal, mas só que ela é forte, tem um gene forte, e eu também. Então, o tempo de reflexão, eu acho que fez com que ela visse a família, ou o respeito que ela tem que ter, ou a hierarquia que tem que ter dentro de uma casa, de uma forma diferente. Então, eu acho que acalmou nesse sentido. E mesmo porque quando as coisas, né, se afloram, eu procuro ajuda, né? Então, lá tem as pessoas que me orientam e que eu posso conversar a respeito e tal, mas eu acho que ela mudou. Ela mudou porque o tempo de reflexão não foi uma imposição, foi uma escolha para ela. Eu comecei a seguir, eu convidei ela uma vez, ela foi, ela gostou e ela quis ficar, né? Então eu acho que a partir daí, como foi uma escolha dela, tudo é diferente, porque a palavra tem a mesma força nela do que tem em mim, né? Mas o nosso relacionamento hoje, eu percebo que é uma coisa mais profunda, que a gente pode contar uma com a outra realmente, né? Conversar sobre qualquer assunto. E falando do teu dom, né, que é a música, nós sempre tivemos um desafio no tempo de reflexão, Rose, que é ter um louvor alinhado com a visão do ministério, porque cada ministério tem a sua visão, cada ministério tem a sua missão, e tudo aquilo que a gente fizer fora da visão dá problema. Sim. E a tua chegada no tempo de reflexão, eu tenho conversado isso lá com a minha liderança, a gente percebe o zelo, o cuidado de Deus, porque você veio descontaminada da tradição religiosa que o meio protestante hoje ele é inserido. Então você veio para nos ajudar a construir o nosso louvor da maneira com que Deus quer que a gente tenha, para a glória dele, para que as pessoas se aquebrantem, porque a Bíblia diz que Deus ele habita nos louvores, e você hoje está à frente dessa área tão importante, e eu digo para você, tão importante no ministério. Como é que você está vendo isso na tua vida? Você um dia falou para mim, olha, eu não imaginei que eu fosse voltar a cantar, e hoje mais do que cantar, você está nos ajudando a estruturar uma área importantíssima dentro do ministério, que agrada o coração de Deus, que agrada o coração das pessoas. Como é que isso tem acontecido na tua vida, Rose? Então, a música para mim, ela faz parte da minha vida, da minha história. Eu vivo a música, né? E quando eu parei de cantar, para os homens, né, na noite, eu realmente parei, para mim, definitivo. Eu não pensava em voltar a cantar. Agora, a parte de louvor sempre foi muito forte no meu coração. Eu acho que o fato de você cantar é a palavra cantada. E você toca o coração das pessoas, sim, mas mais do que isso, você toca o seu, né? Então, quando eu estou cantando ou quando eu estou louvando, é uma coisa muito forte, é uma experiência prática realmente com Deus. Eu vivo aquele momento, né? A palavra, o que eu estou cantando. E essa parte de louvor no TR, quando eu cheguei não tinha. E aí quando a ideia surgiu, né, pelo Bruno, pelo Matheus, eu falei, poxa, que legal, né, porque isso me fazia falta, o louvor, né, cantar. E eu vejo aqueles jovens no sábado se reunindo, enquanto a maioria dos jovens estão fazendo outras coisas, e eles gostam de estar aí, né, então, e aquela coisa assim de cada um dar o seu melhor, eles são autodidatas, né? Não são músicos profissionais, mas que juntando a experiência de um, de outro, e aí com uma dica aqui, uma dica lá, a gente consegue alinhar isso, e o resultado disso, quando eles cantam pra gente, né? Quando eles louvam, então isso assim me enche de orgulho, porque é uma coisa que eu faço com o coração, não faço nada, aliás, eu participo da reunião com eles, né? Eu vejo a coisa acontecer, porque na verdade é eles que estão fazendo isso acontecer, e eu acho que com a mão de Deus mesmo, com o mérito é deles, mas assim, eles louvam e a gente percebe que quebranta o nosso coração mesmo, porque na última reunião que teve a participação deles, foi maravilhoso. Eu fui embora emocionada assim, com aquele momento, com o louvor dos jovens, né? E quando partiu o convite de você e do Wagner, de eu poder louvar de novo, de eu poder cantar, e que as letras eram as próprias ministrações, né? Porque isso foi muito interessante, porque a gente vive a palavra, a gente tenta
colocar isso na prática. Então, cada música do TR eu lembro exatamente da ministração, do dia que foi, com quem foi, da história, né? Eu acho que tudo isso faz a diferença mesmo, é Deus falando para as pessoas a partir daquela palavra, né? E uma vez eu falei para você, eu acho que a música, o dom, esse veio de Deus, e eu acho que eu tenho mais do que obrigação de usar para Deus, porque eu nunca paguei para aprender música. Hoje eu tenho escola de música, as pessoas pagam para aprender música, mas eu mesma nunca paguei para aprender música, né? Então eu lembro que quando eu sempre gostava de violão, daí tinha um professor que ia dar aula para os vizinhos e eu acabava aprendendo por tabela. Aí depois eu fui pedir para fazer estágio, porque eu fazia magistério, e o diretor da escola era dono de uma escola de música e me convidou para trabalhar na secretaria, e eu acabei aprendendo órgão, teclado, dando aula e partindo para esse lado, sem nunca ter gasto para isso. Então eu acho que realmente não sabia o momento e nem a hora que isso ia ser usado. Mas é uma coisa que eu acho que faltava na minha vida. Usar para a pessoa certa, no lugar certo e para louvar, né? Você citou que uma reunião foi especial para você no TR, né? Tem alguma outra reunião que você se recorda que marcou uma noite, uma manhã que você teve conosco, uma palavra? Tem alguma experiência específica que você poderia destacar? Eu tenho várias experiências do TR, várias. Eu tenho aquela da Terra Prometida, né? Da promessa de Deus, né? Para a gente, que foi muito forte. E falou assim, mas medo de quê, né? Se a gente tem Deus, do soldado também, da guerra, que eles achavam que a guerra estava perdida, dos olhos espirituais. E que não, né? Porque se você olhar para os soldados com o olho espiritual, você vai ver que você é mais forte que eles, né? E que a luta não está perdida, não tem nada perdido, tal. Então eu acho assim que foram momentos, e outros, que nem ontem mesmo, a ministração da última reunião foi incrível, foi maravilhosa, que é de você não ser inferior, né? Que você não é inferior, que é tudo mentira o que a gente ouve, que não é capaz, que não é possível, que não vai dar certo, né? Então eu acho que são experiências assim mágicas na minha vida. Então toda vez que a gente tem um compromisso de estar lá para tocar, para cantar, para louvar, acontecem coisas que dificultam, né? Que você acaba se atrasando, que você acaba aquele dia assim, hoje não vai dar para eu ir, e você tem que passar por cima de tudo isso até você chegar lá e fazer. E ontem na reunião aconteceram várias coisas, e quando a gente chegou, o teclado não funcionava, né? E a Vi falou, mãe, hoje não vai dar, não tem jeito isso aqui. E nós fizemos uma oração, quietinhas aí, e funcionou, né? Ela falou, mãe, vai lá, dá o depoimento que funcionou, né? Eu falei, vai você. Ela falou, não, mãe, eu ainda não tenho coragem, mas vai você que é legal, fala que funcionou por causa da oração. Não estava sabendo disso não, hein? Não estava. Mas foi muito bacana, foi uma coisa muito forte. E aí, na ministração, por isso que eu falo que é muito pra gente, né? Na ministração, você iniciou sua ministração falando, gente, como é difícil, como as coisas parecem ser complicadas na hora de você ter que chegar no lugar, como as coisas acontecem de imprevistos, não sei o quê, para evitar que você venha, que você ouça o que é para você e tal. E aí eu não tinha ido dar o depoimento, e ela ficou muito brava, ficou de bico a reunião inteira, porque ela falou, olha mãe, você devia ter ido, porque tem tudo a ver, né? Então é umas coisas assim, que eu acho que Deus se mostra presente mesmo o tempo todo. A gente tem experiência prática com Ele, direto. Eu tenho dito que o cristão que não tem a diversidade tem que se preocupar, porque algo está errado. Porque se nós de fato somos cristãos e a gente está indo na contramão do mundo, então é natural que a gente tenha problema, que a gente tenha diversidade. O problema é um bom sinal na vida do cristão, quer dizer que ele está no caminho certo. Às vezes a gente não sabe interpretar o sinal de um problema. E um problema às vezes não é só um problema, às vezes o problema é a confirmação de que a gente está no caminho certo e de que Deus está à frente do nosso problema. Rose, meu tempo está esgotado, eu quero mais uma vez te agradecer, não só por você estar aqui, mas pelo tempo da sua vida que você tem investido no ministério. A gente está muito feliz com você, com a Vicky, com esse trabalho que você tem realizado com tanta excelência. Eu sei do seu esforço, da sua preocupação em fazer tudo com excelência. Eu queria te agradecer por isso.
dizer para você que quando eu vejo a tua vida, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter te conhecido, porque Ele edifica mais a minha fé, porque eu vejo o quanto Ele é um Deus amoroso que transforma uma vida, e eu tenho visto a transformação que Ele tem feito em você, na tua filha. Então, obrigado por um dia você ter entrado na minha história, obrigado pela tua permissão de fazer parte da tua vida. Eu fico muito feliz e honrado por isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quer dizer, a minha vida que foi transformada, né, por tudo isso. Então, eu tenho muito a agradecer. Obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa do Tempo de Reflexão. Eu te convido para estar conosco às terças e aos domingos e desejo que você tenha uma semana de vitória. Não só você, mas a sua família também, em nome de Jesus.